4 horas e 25 minutos, explosão de casos de Covid, provocada em parte pela chegada da variante Ômicron. E quem tenta fazer o teste em laboratórios e farmácias está demorando a encontrar, demorando a fazer, encontrando filas. O João Felipe Lolli ouviu representantes de 2 grandes laboratórios sobre isso. No caso do Hermes Pardini, houve um aumento de 150% na procura por testes em BH, enquanto o índice de resultados positivos é de 42% em uma semana. João Felipe Lolli, fala pra gente, boa tarde. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Cresce a procura por testes Covid em laboratórios da rede privada. O aumento é de 150% na procura nos laboratórios da rede Pardini. O índice de positividade entre os testados está em 42%, o que significa que de cada 10 testes, 4 são positivos. Infectologista do grupo Pardini, Marília Turque, afirma que no momento não há risco de falta de insumos para testes, mas analisa que o melhor caminho agora é testar apenas quem tem sintomas claros de infecção. O Grupo Pardini tem uma abrangência nacional e na última semana foram feitos em um dia quase 200 mil testes. Por exemplo, em Belo Horizonte foi observado um aumento de 150% na procura e na realização de testes para diagnóstico de Covid por PCR. Sobretudo, é importante destacar que além do aumento da procura e do número de testes realizados, o aumento da positividade nessas amostras para Covid passou para 42% positivo. Isso quer dizer que das amostras testadas nessa semana, 42% delas foram positivos para SARS-CoV. São números muito importantes. Isso, sem dúvida nenhuma, acarreta uma sobrecarga nos serviços de saúde, tanto para diagnóstico como para atendimento. Existe, então, uma pressão, a necessidade de manter os estoques de insumos adequados. Nem sempre é fácil ou factível essa aumenta rápida, mas hoje essa demanda está sendo atendida. A recomendação nacional para que se teste os casos graves, ela vai prevalecer num cenário de se continuar essa grande procura e essa explosão de casos. Então, aí, do ponto de vista coletivo, cabe a lógica de restringir para os casos mais graves. Mas, nesse momento, não tem ainda falta de insumos a ponto de que se restrinja somente para os casos graves. Situação parecida na rede de laboratórios Lustosa. O aumento pela procura de testes supera os 100% e o índice de positividade também subiu e está na casa de 30%, ou seja, 3 em cada 10 testados apresentam resultado positivo. Este índice costumava ficar entre 2% e 4%. Diretor técnico do laboratório Lustosa, Adriano Basques, revela receio de que possam faltar testes no Brasil. Neste momento, podemos dizer que estamos vivendo um capítulo à parte dentro da pandemia da Covid-19. O comportamento que a variante Ômicron apresenta é diferente das demais cepas que enfrentamos até o momento. Um alto nível de infectividade, isso gerado devido a alterações, mutações na região de espícula, que é onde o vírus se liga nas células humanas. Então, com isso, traz uma elevada transmissibilidade desta variante. O que vemos hoje não é uma curva de infecção, e sim um pico de infecção. Então, os casos aumentam rapidamente. Então, o laboratório, neste momento, enfrenta aumentos aí, de busca pelo exame diagnóstico acima de 100% quando comparado com o período do mês anterior. E acompanhando isso também a taxa de positividade, que hoje já ultrapassa a casa de 30%. Os testes para diagnóstico hoje estão disponíveis no laboratório, mas sabemos de uma possível falta de abastecimento quanto aos testes rápidos. Então, os principais fornecedores mundiais, ou seja, produção nacional e também produção por multinacionais, está limitado neste momento. Mas os testes de referência, que são os testes de PCR, encontram-se disponíveis
e os laboratórios têm capacidade para atendimento neste momento. Infectologista do grupo Hermes Pardini, Marília Turque reforça a importância da manutenção dos cuidados básicos, como distanciamento, uso de máscara e álcool gel. É um momento importante para reforçar as medidas de prevenção, de distanciamento, do uso correto de máscaras e para incrementar a vacinação, para que isso possa ter repercussão na redução de casos graves e de internações. Então, a vacinação, nesse momento, continua sendo uma estratégia extremamente importante que deve ser ampliada. Repórter João Felipe Lolli. Valeu, João Felipe Lolli, 4h31.